Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Life, o podcast que te conecta com pessoas inspiradoras. Eu sou o Ricardo Tostes. Pessoal, não deixe de seguir, curtir, comentar aqui na nossa live. E peço também que envie essa live para o máximo de amigos que puderem. E também não deixe de me seguir aqui no Instagram. Esse episódio tem o apoio dos meus parceiros da Dimensão. Durante o episódio eu vou falar um pouco mais sobre essa empresa para vocês. O episódio de hoje, pessoal, é com o perito criminal do estado do Rio de Janeiro, Thiago Hermida, mais conhecido nas redes sociais como Hermida CSI, pessoal. Fala, Ricardinho, meu Aumenta o querido. volume para mim. Boa noite, Thiago. Aumenta o Tudo volume. bom, querido? Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Ótimo, porque eu tô estreando esse fone aqui. Eu sempre fico com medo de estrear fone em live, cara. Mas, graças a Deus, você tá me ouvindo bem. Como é que tá, Thiago? Tudo bom, querido? Tudo ótimo. Cara, que prazer falar contigo aí. Muito tempo que eu não faço uma live, muito tempo mesmo. Eu acho que a última live que eu fiz foi no iniciozinho da pandemia. É uma honra. Pô, teu convite, fiquei muito honrado, cara. Obrigado, de verdade. Enfim saiu, né, Ricardinho? Enfim nasceu essa criança. Verdade, Thiago. Ontem, infelizmente, eu tive uns problemas de saúde. Eu Sim, tô tomando um antibiótico. Eu tô com infecção no ouvido. sim, Aí deu uns efeitos colaterais. que bacana. Mas sei, bom que você tá bem, bom que você tá bem, cara. E eu te falei, né, Thiago, que tinha uma coincidência que eu ia te contar na live, né? Isso, Além de você ontem ter estado com um ex-patrão meu, né? Você, pelo que eu vi no seu resumo, você é de Teresópolis, né? sou de Teresópolis, estou aqui, inclusive, nesse momento. Você sabe que eu morei uma parte grande da minha vida em Tô Teresópolis. sabendo agora, não sabia disso não, é mesmo? Eu Que morei em bacana, cara. Teresópolis durante muitos anos. No friozinho da Serra. Hoje você mora em Itaperuna. Eu, aí eu voltei, eu vim para Itaperuna por conta dos meus problemas de saúde e que não Sim, me dava bem com o frio de Teresópolis. sim, sim. Eu sou nascido aqui, eu sou cria de Teresópolis. Eu fui morar em Niterói muito cedo, né, cara? Olha aí quanta gente falando contigo aí, Ricardinho. Tô prestando Verdade. atenção aqui na live e tô falando contigo, olha. A Nerit foi uma aluna querida minha no curso da Cruz Vermelha, né, Nerit? Parabéns, se formou também de tanatopraxia. O Romeu, um amigão nosso também, cara. Melhoras para você, Ricardinho, Bezermido. O Romeu é um irmãozão. Polícia Penal também. Tu é querido, hein, cara? Todo mundo que eu falei que eu ia fazer uma live contigo, todo mundo e é famoso, né, cara? Tu é famosinho, tá blogueiro, né, cara? Sou Pô, nada. famosinho pra caramba, todo mundo te conhece, me deu até uma inveja branca de você, cara. Ah, você já veio de Itaperuna, Thiago, ou nunca veio? Nunca fui a Itaperuna. Nunca fui a Itaperuna. Eu sei que é longe pacas daqui, cara. É longe. É longe, daqui deve ser umas 4 horas. A família da minha mãe era de Campos, cara. Era mais longe no estado assim que a gente vai. É, mas adoro assim, o estado do Rio de Janeiro, pra caramba. A gente está sofrendo um bocado aí com essa criminalidade toda, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, Verdade. né? Um estado que sobrevive, né, cara? O Rio de Janeiro, ele, na verdade, ele não vive, ele sobrevive. Thiago, pra gente começar nosso papo, Hum. vamos lá. Para quem não te conhece, fala um pouco sobre você. Então, Ricardinho, eu tenho 41 anos, sou nascido em Teresópolis,
né? Sou veterinário por formação, me formei na UF, depois fiz uma especialização na Federal de Viçosa, com cirurgia de pequenos animais. Trabalhei durante 12 anos com veterinária, atendendo mesmo em clínica veterinária, para depois entrar para a perícia criminal. Então, eu costumo dizer até com o pessoal que não é tarde. Muita gente me pergunta, pô, é tarde fazer concurso para perito criminal? Não é? Não é tarde, tá? Pode fazer tranquilo. O pessoal confunde muito as questões militares, os concursos militares com os concursos da Polícia Civil. Não tem nada a ver. Normalmente os militares é que O tem... bom, Tiago, que ah, você é veterinário, ah, se você ouvir os latidos no fundo, já são ouvi, meus cachorros que estão aqui. já ouvi. Tem quantos? Eu tenho 2 Lulu da Pomerânia. Tu tem... Então a gente tem 3 coincidências, cara. Eu também tenho o Lulu da Pomerânia. Eu tenho 2 Lulus. Eu 2 também machos. tenho um Lulu da Pomerânia. Tem o Thor, cara. E aí as pessoas acham, né? Pô, qual é o nome do seu cachorro Thor? Todo mundo acha que é um pitbull raivoso, brabão e tal. Aí eu chego com aquele Thorzinho pequenininho. O pessoal me sacaneia pra cacete. Mas é a ideia da Paula, a ideia da minha esposa, cara. Eu sou apaixonado nesses bichinhos, cara. Mas vamos lá, voltar ao início. Você estava falando que fez o concurso depois de um tempo de carreira, né? Sim, sim. Na verdade, eu fiz o concurso, Ricardinho, por uma insatisfação muito grande com o mercado de trabalho. A grande verdade foi essa, tá? Eu acho muito lindo as pessoas que falam. E hoje, a gente está vendo uma geração vindo, que é uma geração diferente da minha, né? Essa galera hoje, ainda bem que tem, está surtando, está surfando aí nessa onda CSI, Bones, Criminal Minds, Jeff Dahmer, essas séries da televisão, e hoje a perícia está na crista da onda. Na minha época não estava, não existia isso, né? Então a gente tinha que aprender tudo, era terra arrasada. Eu não tinha quem seguir em rede social, eu não tinha quem seguir em concurso público, a gente estudava por conta própria, né? Hoje, graças a Deus, tem muita gente aí é, dando boas dicas, mas também, cara, tem muita gente dando mais dicas, né? Internet é terra de maluco, tá aberta para todo mundo. Tem muita gente que fala muita coisa bacana e muita gente que ensina o caminho errado. Então, o estudante hoje tem que saber filtrar isso também. E eu entrei para a perícia criminal por estar insatisfeito com o meu salário na época. Cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu trabalho igual um maluco e não consigo ser bem remunerado. O concurso público foi uma das saídas que eu achei. Tiago, eu já, como você deve ter visto, eu já trouxe aqui no podcast 2 outros peritos criminais, né? Sim, Um é o seu amigo e companheiro Lameirão, que é gente irmãozão, Lameirão. finíssima. E meu afilhado de casamento, tá? Eu sou padrinho de casamento daquele miserável. Gente finíssima ele. Ele é. Gostei muito do papo que a gente teve. E a Sim, outra perita foi a doutora Rosângela Monteiro, que foi a sim, perita do fera. caso Isabela Lardoni, Sim, né? E eu perguntei para eles, fiz uma pergunta que eu quero fazer para você também. sim. Durante esses anos que você tem como perito, teve algo que te chocou muito? Alguma Então, experiência que você nunca contou para ninguém? Cardinho, assim, eu vou te ser muito sincero, cara, e às vezes as pessoas interpretam mal o que eu falo. Eu penso um pouquinho diferente a respeito dessa coisa de um caso ser mais chocante ou não. Houveram casos, claro, que são mais chocantes. Normalmente, casos que envolvem crianças ou famílias, né, chocam bastante a gente. Mas eu costumo dizer o seguinte, cara, o perito criminal ele não pode se dar o direito de se chocar. Se chocar é um direito da família, da sociedade, da imprensa, do leigo. Do perito criminal, a sociedade espera uma resposta. E a gente não está ali para ficar chocado, né? E como é que eu me blindo em relação a isso psicologicamente? Eu costumo dizer que o perito criminal tem várias caixinhas no cérebro. Quando eu saio para trabalhar,
eu abro a caixinha do Ermida CSI, do perito criminal. Quando eu chego na minha casa, eu abro a caixa do Thiago Hermida, que é esposo da Paula, que é um cara cristão, que é filho, que tem um cachorrinho, que pratica esporte. Então, assim, a gente não pode misturar esses universos, tá? Mas uma coisa, para responder a tua pergunta, assim, que me choca ainda, ou se há alguma coisa que me choca, são, são tragédias familiares. Muita gente vai te responder que são crimes com criança, mas são tragédias familiares. São quando famílias inteiras são envolvidas. Isso realmente ainda me deixa um pouco incomodado. Tá? Vou te dar um exemplo. Eu já peguei casos de uma família inteira dizimada, assassinada por disputa de herança. Então era necessário que se matasse os filhos e os netos para que se eliminasse a linha sucessória, né? Já que a disputa era uma herança. Inclusive, é a nossa primeira linha de investigação quando a gente tem um crime dessa natureza. Vou te dar um outro exemplo. Isso aconteceu, deve ter uns 2, 3 meses. Uma ocorrência de trânsito, não é nem um homicídio, né? Uma ocorrência de trânsito, um homicídio culposo, né? Onde um indivíduo bebeu demais e, pilotando a sua motocicleta, bateu de frente com um caminhão. Pode não parecer uma tragédia, mas é uma tragédia para todo mundo, Ricardinho. É uma tragédia para aquele motorista do caminhão que não tem culpa nenhuma e vai levar isso, essa lembrança para sempre, né? Quando eu estava fazendo meu exame pericial no cadáver, embaixo do caminhão, começa a tocar o celular. Aí aparece a foto da filhinha, né? A filhinha de 6 anos de idade, 7 anos de idade, e o cadáver com uma latinha de bebida alcoólica na jaqueta. Isso ainda me choca muito, sabe? Essa coisa que você sabe que aquela criança vai sofrer, você sabe que aquele pai deixou uma família. E isso realmente me incomoda um pouco, para ser sincero. E como que você faz, Thiago, para não levar isso para dentro de cara para sua família? Excelente a tua pergunta. Excelente a tua pergunta. A gente vive uma epidemia de, de psicose, né? De problemas psiquiátricos. Eu tenho observado cada vez mais indivíduos cada vez mais jovens se suicidando, crianças se suicidando, né? Não faz tanto tempo assim que eu sou perito criminal, né? Até lá, seus 7, 8 anos, e a coisa mudou muito, né? Eu não acredito isso apenas à pandemia. Eu acredito isso também à cultura, à televisão, à facilidade, né? Hoje a gente tem talvez a geração mais emburrecida da nossa história. Pela primeira vez teremos talvez filhos que sejam menos inteligentes que os pais. E os filhos têm muito acesso à informação, têm muita facilidade. Então, quando você diz não hoje para uma criança, você gera um trauma terrível, né? Antigamente, na minha época, não era assim. Então, eu já peguei casos de indivíduos que se enforcaram na colheira do cachorro, porque não conseguiram ir a um show, porque não conseguiram ir a um Rock in Rio, né? Os motivos estão cada vez mais triviais, né? Então, Você falando nisso, me uhum, lembro da notícia que saiu essa semana, que a menina botou fogo no apartamento com os avós em casa, porque ela estava de exato, castigo sem celular. exatamente. Então, assim, e aí tem muita gente que me pergunta isso. Não, a menina tem problema psiquiátrico. Será que tem? Eu não sou psiquiatra, eu sou veterinário. Mas o que eu posso te dizer, sem sombra de dúvida, que você acompanha todos os dias e todo mundo vê, a olhos vistos, é que a gente está diante de uma geração que cada vez mais não sabe ouvir um não. Cada vez mais não sabe lidar com uma carência, com uma falta, e que quer tudo, o tempo todo, de pronto emprego, na sua mão, sem ter o menor esforço. Isso contribui para o suicídio, eu não tenho a menor dúvida disso. Tá? Mas, assim, como que eu me blindo para entrar na minha casa? A minha casa é o meu reino. E
Eu costumo dizer isso até para os meus alunos. Minha casa é o meu reino. Eu entro, fecho a porta, eu não deixo nada de fora entrar. Até porque foi uma profissão que eu escolhi. Não foi a profissão que você escolheu. Não foi a profissão que a minha esposa escolheu. Então eu não tenho direito de entrar em casa e jogar em cima dela toda a frustração, toda a preocupação que eu tive ao longo do meu dia, é, tudo que me assustou ao longo do meu dia, aquele clima pesado. Eu posso estar acostumado, mas talvez ela não. Talvez o meu filho não. Talvez os meus pais não. Então, quando eu entro em casa, eu deixo tudo lá fora. Amanhã eu acordo 7 horas da manhã, 8 horas eu estou no trabalho para resolver. Mas eu entrei em casa, acabou o trabalho naquele momento. E eu acho que isso ajuda muito psicologicamente, inclusive na saúde familiar. E você sempre teve, quando eu falei da separação, Thiago? Ou foi depois de algum tempo? Ou houve algum caso que te afetou ao ponto de você falar: não, eu preciso separar o Tiago, o Hermida CSI, do Tiago Hermida, pessoa física dentro de casa? Então, é engraçado, né? Vou te ser sincero, começaram a acontecer bobagens, besteiras, coisas simples, né? Você está tão acostumado a ver coisa tão ruim no teu dia a dia que você começa a ficar frio dentro de casa. E aí eu vou te ser muito sincero, Ricardinho, talvez um dos grandes perigos não seja você ficar com a sua psique abalada, mas talvez seja você ficar frio com as pessoas que você ama, que te amam. Eu lembro que o meu afilhado, meu sobrinho, era pequenininho, e ele prendeu o dedo na porta do carro. Ele veio chorando e tal. Tio, eu prendi o dedo na porta do carro e tal. Eu olhei para aquilo e falei, pô, cara, ontem eu peguei uma criança afogada na piscina. Tem um cara com 3 tiros na cabeça. Então, assim, é um perigo muito grande você começar a ficar frio demais com aqueles que te amam, né? Quando isso começou a acontecer, eu falei, não, cara, eu preciso arrumar uma forma de me blindar e de separar isso. E graças a Deus, para mim, foi algo natural. Foi algo natural. Tiago, por que você acha que a geração atual está tá ficando mais impaciente, mais emburrecida? Vou te dar um motivo muito simples. Dois. Isso aqui, ó. Celular. Isso é um dos pontos, né? Toda tecnologia, ela traz prós e traz contras. A inteligência artificial está chegando com tudo aí. Você tem dúvidas que a inteligência artificial tem prós e tem contras? Tem também, né? Esse dia eu estava lendo um livro de um cara que ele tratava dessa forma. Ele fala a tecnologia que emburrece. Inclusive é um dos temas que ele trata. E ele falava, olha, na minha época não tinha controle remoto. As pessoas precisavam levantar do sofá, ir lá na televisão, apertar o botão e sentar novamente no sofá. Isso propiciava até que elas fizessem algum tipo de exercício, mesmo que mínimo. Hoje em dia, Ricardo, comigo é assim, eu acho que contigo também deve ser. A gente fica ali vendo televisão, Netflix, você fica passando e não vê nada. Às vezes eu fico 10, 20 minutos passando os filmes e não vejo o filme. Eu Só está trabalhei passando. escutar televisão no mundo. Ou seja, não escutar, né? É. Não, não escutar. Assim, e hoje, a informação é muito fácil. A gente é bombardeado o tempo todo com informação muito fácil. E todo tipo de informação, né? Antigamente, você tinha algumas legitimidades de informação. Você sabia que aquela informação era fidedigna. Hoje tem informação vindo de tanto lado Hoje em que dia você está não muito sabe mais. fácil, né, Tiago? Pois é. Você pegar um celular e postar qualquer coisa de qualquer pessoa, né? Você quer ver um exemplo? Você quer ver um exemplo? Hoje em dia você sequer precisa aprender a escrever. Já parou para pensar nisso? Você pode pegar seu celular
ir lá no Google e falar assim, como você está, Ricardinho? Ele vai escrever como você está, Ricardinho. Eu não preciso saber se você é com S, é com C, se tem acento, se não tem, porque ele já vai me dar a frase pronta. Isso antigamente não acontecia. Hoje em dia você vai viajar para o exterior, você tem lá um tradutor qualquer, você fala em português, ele já traduz para a língua que você está, pronto. Você não precisa nem mais frequentar um curso de línguas hoje. Então, é uma especificidade tão grande que tem emburrecido a nossa geração. E, Tiago, quando você passou no concurso da polícia, você já era casado com a sua esposa? Não, não era casado com a Paula veio depois, e a Paula veio chacoalhando tudo, né? Falei, ó, vai entrar nesse barco e entre sabendo. O negócio é troço de maluco. Ela virou E para mim e falou como que ela assim, lida com esse seu ela acha, lado, vamos digamos assim, porque você vê a morte de perto, todo o plantão, né? sim, Como que ela lida com isso? não, Ricardinho, assim, eu acho que aí a gente vai para uma discussão muito, muito maior, né, cara? Assim, ela gosta muito, ela adora, né? Ela adora que eu seja perito criminal. Ela volta e meia ela conversa, fala, olha, meu marido é perito, meu marido trabalhou em tal caso. Pô, não adianta enganar o meu marido, porque ele vai saber, ele vai descobrir, tal, algumas coisas, algumas frases desse tipo, sabe? E a recíproca também é verdadeira. Eu tenho um orgulho danado da minha esposa, um orgulho danado da Paula, de tudo que ela representa, de tudo que ela é. E, e eu acho que casamento é isso, cara. O casamento não é aquele amor de beijinho o tempo todo, aquela melação toda. Se for, excelente, cada um tem a sua forma de traçar a sua dinâmica. Mas eu acho que o casamento ele começa a morrer quando você para de se encantar pela pessoa que está contigo. Enquanto você enxerga qualidades, enquanto você vê o quanto aquela pessoa é bacana que está contigo, o casamento vai ser por muito tempo feliz. E a gente, graças a Deus, consegue ser assim. É, vamos lá, o seu apelido, Hermida Sassai, gera uma curiosidade, Sim. né? O porquê desse apelido? Então, você sabe, cara. Aliás, eu vou te dizer uma curiosidade. Você sabe que a culpa desse negócio tudo é do Lameirão, né, cara? A culpa é do Lameirão, os troços todos. A gente estava dando aula na Bahia, em Salvador, eu lembro até hoje. E, e ele me perturbando, cara, me enchendo o saco. Eu disse, cara, tem que ter um Instagram, tem que ter um Instagram. Eu falei, eu não quero, eu não quero. Pô, eu não quero minha vida exposta. Eu não quero que as pessoas saibam o que eu estou fazendo, onde eu estou, não quero. Aí ele perturbando, ele ficou, Ricardinho, uns 2 meses me perturbando. E aí a gente deu aula, acabou o curso, fomos pro hotel. Aí ele até hoje, ele vai lembrar disso. Falei assim, cara, você não vai abrir um Instagram para você, não. Eu vou abrir. Eu não sabia nada. E ele já era um monstro já na rede social, como é até hoje, bombando e tal. Eu vou abrir um para você. E ele que fez tudo. Toma aí, ó. Escolhe o nome. Eu botei Ermida CSI, porque eu queria que fosse algo profissional, né? E a vida foi dando uma guinada. Eu perdi 3 Instagrams. Eu já tive Instagram com 100 mil pessoas, com 60 mil pessoas, com 20 mil pessoas. Volta e meia tomba o Instagram. Não me preocupo com isso. Vou te ser muito sincero. Não me preocupo com o número de seguidores. Não me preocupo com curtidas. Eu me preocupo com outras coisas na rede social. Muito mais importante do que isso. E aí, é, todas as vezes que cair, todas as vezes eu vou abrir. E hoje o meu Instagram é um misto de tudo que o Thiago é. Hoje eu falo de perícia criminal, concurso público, eu falo de política pra caramba, eu falo de música, eu falo de esporte, eu falo um pouco da minha fé, um
Então, hoje tem uma miscelânea de tudo ali. E você, como veterinário, estava acabando de falar que você fala muito sobre maus tratos aos animais, né? Sim. Queria que você comentasse a recente notícia que saiu também sobre a primeira ação, onde um animal foi o autor da ação contra o seu dono por maus tratos. Aí Pois eu te, é. per- aí eu te pergunto, a gente vê dois lados dessa geração que ele estava falando agora, né? Tem aquela faixa etária de 26 a 35 anos, que é a Uhum. geração atual, Sim. que prefere pegar o cachorro ou o animal, nada contra, e tratá-lo como se fosse um filho, né? O que você acha sobre isso, como veterinário? Excelente a tua pergunta. Eu tenho opiniões meio polêmicas, tá? Já fique sabendo. O que eu penso a respeito disso? Eu também não tenho absolutamente nada contra, desde que seja para o bem do animal. Você pode. Como é que se chamam os seus dois Lulu da Pomerânia aí? Max e Noah. Max e Noah? É, Excelente. Você pode dar uma vida de rei, Max e para Noah. Posso dar uma vida de rei pro Thor, pro meu cachorro. Mas isso não pode ser um desvio de sentimento. Isso não pode ser um acúmulo de frustração que eu tenho em alguma área da minha vida e eu coloco aquilo no meu animal. Uma coisa é você querer dar o melhor para o seu animal. Outra coisa é você, como eu já vi gente falar assim, olha, eu perdi a minha esposa e eu peguei um cachorro para preencher a lacuna do sofrimento que eu estava sentindo. Eu perdi um filho e hoje eles são os meus filhos. Filho é insubstituível, esposa é insubstituível, pai, mãe é insubstituível. E um animal, por mais que eu ame e milito nessa área há bastante tempo, sou um veterinário, jamais vai ocupar essa lacuna. Se você quiser dar a melhor vida que você puder dar para o seu cão, excelente. Tá? Já te adianto que muito, muito das facilidades que a gente dá para o cão hoje fazem mal à saúde dele. Eu já atendi animais, quando eu atendi em consultório, que sequer colocavam a patinha no chão. Ficavam de sapatinho o dia inteiro. E aqueles animais tinham fungo entre os dedinhos das patas o tempo inteiro. O tempo todo tomando antibiótico, tomando remédio para fungo, tomando anti-inflamatório. Né? Isso já começa a ser algo, né, quase que uma psicose. Né? Mas você querer dar uma vida boa para o seu cão não tem nada a ver com isso. Desde que não seja para preencher uma carência afetiva que você tem. e eu vou te falar, Tiago, que na faculdade eu estava tendo aula no semestre passado, e a gente discute, a professora contando os novos casos de Uhum. família, dos novos moldes de legislação, né? Sim, Hoje em dia estão se fazendo divórcios sem guarda compartilhada para o animal. sim, Tanto tempo ele vai ficar com você, tanto tempo ele vai ficar comigo, e tem registrado, e também tem testamento, onde larga um bem para quê? Para cuidar do animal. sim, sim. Olha para onde o nosso mundo está indo. Né? Eu sou de uma geração quando que os pais se separavam, eles brigavam pelo filho para que o filho não tivesse traumas, para que o filho Hoje briga pelo tivesse cachorro. saúde. Hoje brigam pelo cachorro para que o casal que separou não tenha traumas. Inverteu, sacou? Antes era a criança que tinha trauma, agora não. São os pais caninos que se separaram e que têm traumas. Assim, eu
gosto de cachorro, mas não maltrato o cachorro. Cuido, dou a ração adequada para ele, Sim, dou uma ração de boa qualidade, dou banho sempre. Dou não, porque os cachorros estão tão peludos é, que nem banho é. em casa dá para dar, Tem né? Tem que que ser mandar pet pro, shop. tem que mandar pro pet shop. E é um dinheiro, né, cara? E é caro. É, é uma grana Mas que vai assim, embora. e o cachorro tem o lugar dele. Não, assim, eu sei separar o ser humano do cachorro. O Sim. cachorro não vai ser um filho, vai ser um cachorro. Tratando bem ele, dando carinho, não maltratando, né? A gente se apega, mas no lugar do sentimento do animal. E aí, Ricardinho, assim, o que de melhor a gente pode fazer para um cão, para um gato, para uma ave, o que quer que seja, do que tratá-lo como ele realmente é? Você acha que um cachorro gosta de ficar trancado dentro do apartamento, na Zona Sul, vendo televisão, vendo Big Brother? Ou ele gosta de ir para a rua correr, correr na grama, ter contato com outros cães, sentir cheiro, cheirar outros animais? Isso é ser cachorro. Então, assim, a gente está embutindo a eles uma vida que não é deles, uma vida que é nossa. Agora, Tiago, vamos falar da parte interessante, mais interessante da sua vida, Ah, que é a sua entrada na polícia, né? sim. Você, como foi sua preparação para o concurso na época? Ah, essa história aí você vai rir. Te falei que eu Porque o estava dando. Lameirão me falou que ele passou, que ele quase perdeu a prova. Sim, sim. O Lameirão é um caso à parte, né? Eu estudei durante 6 anos para passar para o concurso público, né? E eu uso, inclusive, a minha experiência, a experiência do Lameirão, para falar isso para os concurseiros, né? No meu caso, um cara que entrou um pouco mais velho na perícia criminal, eu fui o último colocado do meu Você concurso. passou no concurso com quantos anos, Eu Tiago? passei com 33. Passei com 33 anos. O molecada hoje já entra com 24 anos, 25 anos, acabou a faculdade, 22, às vezes já está entrando. O próprio Lameirão, ele entrou, ele estava na faculdade ainda, devendo crédito da faculdade. Né? Ele deve ter te falado. Eu já estava inserido no mercado de trabalho, já estava trabalhando, e devido a uma satisfação da minha carga horária com o que eu ganhava, eu vou fazer concurso público. Então Né? vamos lá, E para comecei a a gente estudar. estabelecer uma linha do tempo da sua vida de concurseiro, vamos Sim, colocar assim. Quando você, quando você, quando você, e- quando você ingressou na polícia, que ano? sim. 2000 e 2014, Ricardinho, 2014 Então para você ficou 2015. 6 anos Isso. estudando, se preparando. E como E, foi aliás, eu estava essa estudando para outros concursos. preparação? Então, eu estava estudando para outros concursos. Na verdade, eu estava estudando para fiscal agropecuário do Ministério da Agricultura. Não estava estudando para polícia. Eu nunca pensei em ser policial. E aí, calhou de sair um concurso para perito criminal, uma carga horária muito boa, um salário razoável, né? Com a matéria exatamente igual que eu estava estudando. Então, às vezes, você vai estudar para o Isso concurso. já no cargo de perito. Isso no cargo de perito. O concurso de perito caiu no meu colo, para ser sincero. Eu não estava estudando para perícia. Eu não queria ser perito. Estava exatamente a matéria que eu estava estudando foi a matéria que saiu no concurso. Falei, cara, essa prova saiu para mim. Quando eu fiz a prova, eu falei, tudo que eu estava estudando, mas para outra área. E graças a Deus deu
certo. Aí você ficou 6 anos estudando, né? Isso, fiquei 6 anos estudando. Você tinha uma rotina de estudos, ô Tiago? Isso é fundamental. Isso é fundamental, ter rotina de estudos. Por que eu digo isso? Eu vejo grandes cérebros, grandes estudantes, alunos com potencial gigantesco que se perdem por falta de planejamento. E a falta de planejamento não faz só você é, estudar mal, faz você estudar errado, faz você se cansar desnecessariamente e faz você se frustrar. Grande parte das pessoas que me relatam assim, olha, você já deve ter ouvido isso. Eu estudo, 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 a matéria não entra na minha cabeça. Possivelmente você está estudando errado. Você está usando métodos errados. Né? Nosso Ah, eu cérebro é uma máquina. sofro com isso também. Pois Eu é, leio, 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 às vezes o trem não entra. pois é. Então, tem pessoas, não existe uma fórmula mágica. Tem pessoas que gostam mais de ler, tem pessoas que gostam mais de ver vídeo, tem pessoas que só conseguem estudar escrevendo. Né? Eu sou um cara extremamente contra, por exemplo, fazer resumo. Eu acho que o resumo atrapalha. Né? Mas aí, como eu tinha pouco tempo para estudar, o que eu fazia? Eu estudava de madrugada. Eu estudava de madrugada e vou te contar um segredo. Algumas pessoas sabem disso. Naquela época, eu tinha um patrão. É, o cara era tão babaca, cara. O cara fazia assédio moral com todo mundo, tratava todo mundo mal, extremamente grosseiro. Que, cara, eu tomei uma versão tão grande daquele cara. Onde eu estudava, eu botei uma foto dele. E toda vez que eu me cansava, eu levantava, eu Eu olhava para a falo, foto eu estou daquele. estudando para me livrar desse homem. Era exatamente, cara, eu nunca mais vou ter que olhar para tua cara. E eu vou conseguir, eu voltava a estudar. Era a minha motivação. Cada um tem a sua motivação, né, Ricardo? Vamos lá, ô Tiago. Você, então você não sonhava ser policial antes. Não, Você nunca sonhou. nunca sonhei e entrei e me apaixonei. Entrei e virou uma cachaça na minha vida. E você abdicou de muita coisa, Tiago, para se preparar para o concurso. É, é inevitável que você faça isso. Excelente, excelente a tua pergunta. E eu digo hoje para muito aluno meu, eu falo, cara, melhor você perder, entre aspas, um ano da tua vida e ganhar 20, 30, 40 anos para frente, um salário melhor, podendo dar uma melhor renda para tua família, podendo dar um melhor conforto para seus filhos, do que você querer fazer tudo ao mesmo tempo e abraçar o mundo com as pernas. Né? Uma coisa que eu jamais abri mão foi de praticar atividade física. Então, inclusive, vários estudos dizem que isso melhora o rendimento E intelectual. você pode, por exemplo, pode citar algumas coisas que você precisou abrir mão para poder se concentrar 100% nos estudos. Primeira coisa, saidinha final de semana. Primeira coisa, tá? Segundo, dieta. Não fiz uma dieta para emagrecer, para ficar fortão, para engordar, nada disso. Cortei algumas coisas que eu sabia que me faziam mal. Por exemplo, cortei pão, cortei refrigerante. Aquilo me deu um gás enorme, você não faz ideia do quanto que aquilo melhorou meu rendimento. Tá? E, e eu coloquei na minha cabeça, toda vez que eu furava o meu planejamento, eu tinha tudo planejadinho, toda vez que eu furava o meu planejamento, me vinha na cabeça o seguinte: tem algum lugar, tem alguém que está estudando nesse momento e vai pegar a minha vaga. E aquilo me deixava extremamente incomodado. Eu voltava a estudar. Né? E uma coisa que eu posso dizer hoje, sem sombra de dúvida, inclusive o pessoal que estiver ouvindo a gente, concurso público não é para gênio. Cara.
Concurso público não é para o cara genial, não é para o cara. Né? Na minha época a gente chamava de CDF. Não é. É para o cara constante. É para o cara esforçado. É para o cara que faz todo dia a mesma coisa, porque ele sabe que ele precisa fazer aquilo. Não é. Não adianta você chegar e estudar 10 horas num dia e ficar uma semana sem estudar. Você não vai passar. Eu prefiro que você estude toda semana 2 horas por dia. Não tenha dúvida. E, Tiago, como ex-concurseiro, com base na sua experiência, como ex-concurseiro e professor, quais são as falhas que um candidato não pode cometer para estudar para o concurso? Tem um monte. Tem um monte. Excelente a tua pergunta. Primeira delas, é o que a gente está falando. Não planejar. Tá? Eu costumo dizer, tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: falhar ao planejar é planejar falhar. Ou seja, é certo que você vai se dar mal se você não planejar. Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, era possível. E você via casos do cara falar assim: olha, eu não estava estudando, eu entrei na sorte. Eu dei uma sorte que eu entrei. Hoje em dia não existe mais esse cara, Ricardo. Hoje em dia as pessoas estão estudando há 2, 3, 4 anos, estudando 6, 7, 8 horas por dia. Tem gente, às vezes, que fala comigo: olha, eu estou estudando 2 horas, que é o que dá. E aí, às vezes, pode parecer grosseiro o que eu vou falar, mas é verdade. Sim. Eu prefiro falar uma verdade para o meu aluno do que falar aquela mentira que conforta e que vai deixar o cara mal o resto da vida. Eu falo: olha, o que dá para você estudar não é o que vai te colocar dentro do concurso público. Então, primeira coisa, planejamento. Segunda coisa, constância. Terceira coisa, não usar aquele monte de material. O concurseiro adora isso. E ele acha que sempre ele vai pegar um material que vai ter um bizu que vai colocar ele dentro da prova. Não existe isso. Tá? Concurso público é o mesmo. Direito administrativo cai em concurso público há 30 anos. Direito processual penal cai há 30 anos. Vai ter a mudança da lei? Vai. Vai ter leis revogadas, novas leis que vão ser aderidas? Vai. Mas a matéria, ela via de regra, vai ser aquilo ali. O que você vai estudar o seu concurso do ano que vem muda muito pouco do que você estudou no concurso do ano passado. Então, constância, ter um material conciso, objetivo e ser fiel ao seu material. Não adianta você ter 10 apostilas e não ler nenhuma. Eu prefiro que você tenha uma e a leia 2 ou 3 vezes. E, Tiago, qual é, qual, ainda sobre o concurso, Sim. na sua opinião, qual deve ser a rotina para um bom concurseiro? Primeira coisa, acordar cedo. Acordar cedo. Tá? Eu não confio, não gosto, não acredito nessa história, essa historinha que falam assim: olha, eu de manhã não funciona muito bem. Olha, eu à noite me dá um sono danado. Eu de tarde eu não consigo. Tudo é disciplina. Nosso organismo é extremamente resiliente, nosso cérebro é extremamente resiliente, a gente tem uma plasticidade neural absurda e a gente sim consegue se adaptar a qualquer situação. Acordar cedo, se alimentar bem, dormir bem. É um outro erro, aliás, muito comum. Aí eu vou dormir 2 horas da manhã, eu vou acordar às 4 para estudar. No sono que você fixa a matéria. Você precisa fixar essa matéria, você precisa ter um estágio de sono tal que é onde você vai fixar as suas informações ao longo do dia. Não sou eu que estou dizendo, isso é a neurociência que diz. Então não adianta também você ficar igual um louco, estudando sem parar, porque você não vai fixar. Você precisa praticar um esporte, você precisa acordar cedo, você precisa se alimentar bem, e você precisa principalmente dormir bem. Aí já está metade do caminho já está andado. E vamos lá. É, vou falar um pouco sobre a perícia criminal, Thiago.
Sim. Só, Ricardinho, tem uma pergunta aqui que eu vi aqui que alguém colocou. Se eu tenho vontade de fazer prova para juiz, nenhuma, zero, nem para juiz, nem para delegado, não tenho. Estou muito tranquilo com a minha vida de perito criminal. Eu acho que hoje a minha vida também se direciona a outras partes da vida privada, de empreendedorismo. Então, não penso, pelo menos nesse momento, em fazer um outro concurso. Eu acho que eu consigo ajudar as outras pessoas de outra forma. Tiago, o seu nome já diz. Hermínia CSI. Suponho eu que você goste da série CSI, né? Vou te contar uma coisa. Eu nunca assisti nenhum episódio, Ricardinho. Nunca assisti nenhum episódio. Aliás, eu tenho um problema grande em ver séries. Eu não consigo ver séries, eu não consigo maratonar séries. Eu vejo as pessoas falando, não, maratonei, eu fiquei vendo horas, a série e tal. Eu durmo, cara. Né? A Paula acabou de entrar aí na live. Um beijo, meu amor, te amo, botou aí um monte de carinha de coração. E ela sofre com isso pra caramba. Ela fala, amor, vamos ver um filme. Ela tá lá vendo o filme, dá 20 minutos, eu estou dormindo. Ah, Né? Então, eu preciso ver filme sentado, senão eu durmo. Tá? Eu preciso ser um filme muito bacana. Mas volta e meia me dá essa vontade. Não, vamos ver um filme. Aí eu consigo ver. Eu acho que a com a minha esposa, rotina né, de eu vi vocês duas ou dois, três séries Tiago, seguidas. dá para conciliar bem? Porque a Paula Ah, é lutadora, né, profissional, sim, e você é perito criminal, que você trabalha em regime de plantão, né? sim. Vocês O que que a gente conseguem, fez? por exemplo, se encontrar ou a vida é mais corrida? Ricardinho, a gente não consegue ficar separado. Começa a dar problema quando a gente fica separado, a gente já está junto. Então, o que que a gente fez? O meu trabalho é por plantão. Eu tenho uma facilidade maior de horário. Eu tenho a minha escala toda do mês, eu sei quando que eu vou trabalhar. E a Paula ela precisa treinar 2 vezes, às vezes 3 vezes ao dia. Né? Por exemplo, agora, nesse momento, ela às vezes faz 2, 3 treinos por dia. Então a gente optou, eu morava em Niterói, e a gente optou de morar no Rio de Janeiro, no bairro do Flamengo, que é onde ela treina. Mas Que é muito mais fácil você não mora para em ela. Teresópolis? Eu sou de Teresópolis, meus pais moram em Teresópolis, mas eu moro no Rio de Janeiro. E Mas você eu não está em trabalho. Hoje, Teresópolis? agora eu estou em Teresópolis. Agora eu estou em Teresópolis. Amanhã, depois de amanhã, eu estou voltando para o Rio de Janeiro. Mas hoje eu moro no Flamengo, no Rio de Janeiro. Não moro em Teresópolis, não. Entendi. Eu Mas venho para cá, você para casa vai. dos meus pais. Mas os seus plantões já estão em Teresópolis. Hoje são. Hoje são porque eu Ah, pedi são. uma transferência para Teresópolis por questões de saúde da minha mãe, né, questões pessoais. Eu vim para Teresópolis para cuidar dela, né, ajudar a cuidar Você dela. estava trabalhando aí na época que houve aquele acidente, os deslizamentos por conta da chuva? Não, não. Aquele deslizamento tem bastante tempo, se eu não me engano, foi em 2011, eu acho. Eu nem na perícia eu estava ainda. Eu estava iniciando lá, estava nos meus estudos para ser perito, mas tem bastante tempo. Tá? Então, um beijão. Aliás, vou mandar um beijão aí para a Michele. A Michele colocou aí, ó, tá em Teresópolis, passa na clínica amanhã, pô, estaremos lá até às 14. Amanhã eu vou lá te dar um beijo, Michele. Michele me, me recebeu de braços abertos quando estava saindo da faculdade, novinho de tudo. Fui lá trabalhar com ela, era veterinária. Ela tem uma clínica super renomada, baita de uma veterinária aqui em Teresópolis. E aí eu fui trabalhar com ela, me recebeu de Se braços abertos. Um você, beijão. você gosta de morar em Teresópolis, você gosta da cidade? Gosto. Eu gosto de Teresópolis, eu gosto do frio de Teresópolis, eu gosto do clima de Teresópolis, eu adoro frio. Você sabe que eu morava na Serra, né? Você imagina o frio que Sim, é. sim. Agora aqui está chovendo pra caramba, inclusive.
E aí, Teresópolis, cara, eu acho que toda cidade do interior tem um grande problema, né? As pessoas costumam falar assim, eu não gosto daqui. Não estou falando de Teresópolis em especial, não. Eu não gosto daqui, eu vou morar no Rio. Cara, eu adoro a minha cidade. Eu adoro vir para cá. Eu acho isso aqui uma tranquilidade, uma paz, é onde eu me sinto em casa, né? Mas por questões profissionais, a gente foi morar no Rio de Janeiro, né? É onde a Paula treina, onde eu também fiz a minha carreira profissional toda na divisão de homicídios, né? Também no Rio de Janeiro. Fui coordenador de perícia também na parte de gestão no Rio de Janeiro. É onde eu fiz toda a minha carreira, né? Então, gosto de morar no Rio de Janeiro também. Não é nenhum problema para mim transitar entre Rio de Janeiro e Teresópolis. É porque é perto também, né? É uma Teresópolis hora do Rio e. é 1 hora. É uma hora, é um pulo. Não dá nem para dormir no carro. Quando você dorme, você já está no Agora de centro da cidade. Itaperuna, Teresópolis, Já é um o chão, chão que já é. é um chão. Já é um chão. E aí, assim, até respondendo a tua pergunta, assim, eu e a Paula, a gente faz tudo junto. A gente treina junto, a gente malha junto, a gente assiste televisão, cozinha, conversa, a gente está o tempo todo E eu já falei junto. que eu quero também conversar com a Paula um dia. Ah, eu já A falei gente isso tem que para ela. Ela marcar. vai ficar muito honrada, vai ficar muito honrada. A gente está indo, aliás, bom até falar disso, a gente está indo depois de amanhã, né, para os Estados Unidos, no dia 17, então vou convidar todo mundo aí, dia 17 de novembro, Paula Bittencourt no Bellator, vai estar lutando com transmissão ao vivo no Premier Combate, tá? Então assistam Eu aí. vou A gente assistir. e eu vou te lembrar, vou te mandar aí no Você me WhatsApp manda para lembrar. então um dia, me manda Isso. mensagem no dia. Aí, ela colocou aí, ó, vou adorar Vamos participar. Já marcar está aceito o assim quando você convite. voltar. Já está aceito o convite. Vamos lá, Então, Thiago. Falando do CSI. sim, CSI é mundialmente famosa, né? Por abordar as investigações de um grupo de cientistas forenses da polícia de Las Vegas. sim. Você acha que existe muitas similaridades no trabalho dos peritos da série com da Polícia Civil? Então, Ricardinho, não, para ser sincero, não. Tá? Aquelas questões todas que a gente vê na série são questões romantizadas, né? Claro que são romantizadas. E aí já tem uma diferença muito grande entre o CSI brasileiro e o CSI das séries americanas. Primeiro que nos Estados Unidos, para você ser um CSI, você não precisa de curso superior, né? Você é de nível médio. Aqui no Brasil você precisa de curso superior. Lá, eles fazem o que a gente chama de ciclo completo. Inclusive na série você vê isso. O cara investiga, o cara coleta material, o cara é perito, o cara faz necrópsia, o cara dá tiro, o cara rola O no cara chão, o faz cara tudo, né? prende. O cara é um semideus, velho. O cara faz tudo. Aqui não. Né? Aqui a gente setoriza. Existe um setor da Polícia Civil só para investigar. Existe um outro setor para fazer busca eletrônica, celular, internet. Existe um outro setor da perícia para colher vestígios. Existe setor de DNA. Existe uma diferenciação muito grande. Tá? Eu costumo brincar que eu olho aquela série, eu fico até com inveja, né? Os caras trabalhando de terno e gravata, as mulheres todas maquiadas, com cabelo arrumado. Eu volto para casa imundo, fedendo, né? É uma diferença enorme. E a gente tira leite de pedra, cara. Eu vou te ser muito sincero que uma das características muito marcantes do CSI brasileiro, do perito brasileiro, é realmente a perspicácia, a intuição, né? A gente dá jeito para tudo, cara. Então a gente tem grandes nomes da perícia que realmente despontam e que são grandes nomes da perícia mundial. Não há nenhum problema em falar isso. A gente, com os recursos que a gente tem, a gente faz milagre, cara. Você tem algum ídolo profissional da perícia, Thiago? Ricardinho
assim, o que eu costumo dizer, cara? Ídolo, eu acho que ídolo mesmo eu tenho duas pessoas, né? Eu costumo dizer que é o meu pai e Jesus Cristo, cara. São quem eu tenho como ídolo, né? Quem eu sigo, quem eu gostaria de ser igual, quem eu escuto, quem convive comigo todo dia, os dois, né? Mas eu tenho pessoas que eu vejo características que eu gosto de aderir à minha conduta, minha forma, né? O Lameirão é um deles, né? Ele tem, admiro muito o Lameirão. O Lameirão é um cara visionário, é um cara que chegou para mim há 6, 7 anos atrás e falou: Mida, vamos viajar ao Brasil dando aula de perícia que vai dar certo. Eu falei: não vai dar certo, cara. Ninguém vai querer ouvir a gente. Esquece isso, né? Vamos, dois garotões aí, porra, tem um monte de gente fera. E deu muito certo, cara. Hoje a gente, graças a Deus, viaja o Brasil todo dando aula de perícia e sempre com auditórios lotados, sempre acabando vaga com 4, 5 dias de antecedência do curso, graças a Deus. Então, se eu posso te dar um exemplo, um dos caras realmente é o Lameirão, que eu também tenho a sorte de chamar de amigo. Tem vários outros ao redor do Brasil e outros estados também que a gente se espelha. Você falou que uma das características, Thiago, do CSI brasileiro, vamos dizer assim, é o desdobramento as situações. Você falou uma frase, tirar leite de pedra, né? Sim. Tem alguma situação que você pode falar que você teve que se desdobrar para poder conseguir concluir a perícia? Olha, eu vou te dizer uma não, eu vou te dizer várias situações, principalmente no Rio de Janeiro, né? Até porque nós estamos falando do Brasil, né? Sim, sim. Eu tô, por exemplo, quando a gente vai dar cursos fora, e às vezes até eu vou falar para outros policiais, em cursos já para policiais formados, a gente tem uma situação que é muito sui generis no Rio de Janeiro, que é o tráfico. A perícia em áreas conflagradas pelo tráfico é completamente diferente do que a perícia que o cara faz nos Estados Unidos, do que a perícia, de repente, que faz até em algum outro lugar do Brasil, um local mais tranquilo. É, é um ambiente muito hostil você realizar uma perícia, precisando da riqueza de detalhes, em um local onde você não é bem-vindo, num local, às vezes, onde o tráfico vai tentar atentar contra a sua vida, onde, às vezes, a comunidade está ali revoltada por conta de uma morte ou está buscando explicações tanto quanto você, né? Então, isso é tirar leite de pedra. Você coloca eu não tenho nenhum problema em falar isso. Você coloca um europeu, você coloca um gringo, você coloca um americano para fazer uma perícia na comunidade do Rio de Janeiro, os caras vão falar: irmão, vocês são loucos. Não dá para fazer isso. Não O dá. brasileiro É por isso que eu digo para você: tem que ser estudado, Thiago. brasileiro o Brasil é um metaverso, cara. Assim, o Rio de Janeiro é O um Brasil tem metaverso. uma malemolência diferente. Exatamente. Né? É a improvisação, é a intuição, é o jeitinho brasileiro bom. Né? Não é o jeitinho brasileiro da malandragem, que eu acho que isso depõe contra a gente, eu acho isso péssimo. Né? De ser malandro, de passar os outros para trás, de dar uma desperta. Não, é o jeitinho brasileiro realmente de enxergar uma saída onde ninguém enxerga. Isso é o bom do brasileiro. E, Thiago, o que você gosta de fazer, por exemplo, nas suas horas vagas? Você gosta de Dormir, sair, dormir, ir eu para adoro festa? dormir, Ricardinho. Eu adoro, eu sou bom de cama pra caramba, eu adoro dormir, cara. Durmo, que é uma beleza. O que eu gosto de fazer? Eu gosto muito de música, né, cara? Eu fui músico durante muito Qual o tempo. estilo de música que você gosta? Eu gosto muito de rock and roll, gosto muito de blues, escuto muita música gospel também, gosto de eletrônico, né? Adoro música eletrônica, mas em casa, eu e a Paula, a gente tem sempre uma musiquinha de fundo. Está fazendo as nossas coisas dentro de casa, tem sempre lá um YouTube, uma caixinha de som, tocando uma musiquinha, mas eu vim do rock and roll, a minha escola sempre foi rock and roll, eu toquei profissionalmente, isso é uma curiosidade também, toquei profissionalmente até para
ajudar a pagar os meus estudos quando eu era mais novo, Qual tocava um instrumento que pouquinho, você toca, Thiago? tocava violão, tocava piano, já toquei um pouco de contrabaixo, mas o que eu gostava de fazer mesmo era violão e voz, por incrível que pareça. Né? Hoje virou Por um que você não hobby, seguiu com a carreira? porque pelo mesmo motivo que eu também não fiquei muito à vontade na veterinária, eu precisava pagar minhas contas. Né? Então, ou eu era muito mal remunerado, ou eu não era tão bom quanto eu achava que eu era, Ricardinho. E aí o dinheiro não vinha. Mandar um abração aí, o Liberdade Ibérica. Aliás, sigam esse Instagram, é sensacional. Um perito de primeira linha de São Paulo também. Tá mandando um abração aí também para você, Ricardinho. Eu vi aqui, eu vou seguir depois lá. E vamos lá. Nem o sertanejo. Não, não é a minha praia, Ricardinho. Sertanejo, funk, samba, pagode, não é uma coisa. Eu gosto, até por ser músico, né, cara? Eu gosto de umas coisas. Eu gostava, eu ouvia muito rock and roll desde novinho. Eu sou daquela Mas geração dos você anos gosta do 80. rock and roll internacional ou nacional? Eu gosto do mais do internacional. Eu sou daquela O geração dos anos Capital 80. Inicial. Ouvi muito também, ouvi bastante. É, curti muito Plebe Rude quando eu era mais novo, Você já foi no show do Capital Raimundos. Inicial? Já fui no Muito show do bom. Capital Inicial, Né? já fui no show do Barão Vermelho, Titãs, essa galera toda eu curtia muito. Mas eu era mais daquela galera dos anos 80, né? Eu vou começar a falar, eu vou entregar a minha idade. Ah, É aquela galera que cresceu ouvindo MTV, né? Ouvindo Faith No More, Dire Straits, ouvindo essa galera, Rage Against the Machine, ouvindo uma coisa mais MTV na época, né? e, Tiago, é, eu entrei nesse assunto porque eu tenho que dar um recado pro pessoal, gente. Eu quero Claro, agradecer aos parceiros que apoiam o podcast, o pessoal da Dimensão. A Dimensão, para quem não conhece, é uma empresa daqui de Itaperuna que atua no ramo de shows, faz sim, produção de shows. Eles são especializados em produção e realização de eventos. Eles atendem diferentes tipos de eventos. Eles que são bacana. muito. Eles se destacam muito aqui no estado do Rio, no estado de Minas e do Espírito Santo, Thiago. Eu Excelente. quero falar também, gente, que tá rolando um sorteio aqui no meu perfil, que vai ter o primeiro samba Infinity, que Itaperuna, que quem está realizando é a Dimensão. E eles forneceram 6 pares, 3 pares de ingresso para me sortear aqui no perfil. Pô, que Para quem bacana. quiser participar, a postagem está fixada aqui no meu perfil. Já tem as regras lá. É a primeira postagem fixada no perfil. Então, o sorteio, gente, vai ser dia 7 de novembro, durante o episódio aqui do Pod Life. Me sigam eles lá no Instagram, que é o @dimensão oficial. Tiago, Separa um para mim aí, Ricardinho, que eu vou passar aí na tua casa, nós vamos nesse samba então. Vou começar a gostar de samba por causa de você, rapaz. pode ver. E qual a sua música favorita que você toca, Tiago? Ih, que pergunta difícil, cara. Que pergunta difícil. Cara, eu vou te ser sincero, eu gosto muito de Steve Wonder, cara, por incrível que pareça. Gosto muito de Steve Wonder. Então, as músicas do Steve Wonder eu acho sensacional. Eu gosto muito de Overjoy. Depois você anota aí, Overjoy do Steve Wonder. É uma música, uma letra linda, uma riqueza melódica linda. Eu acho sensacional. Todas do Steve Wonder, que você botar lá, vai cair coisa boa, cara. Vamos, e outra coisa, Tiago, voltando para o CSI. Sim. Quais são os mitos e verdades que são contados nos seriados?
Então, um grande mito que é contado no seriado é aquela coisa de você fazer o ciclo completo, que aqui no Brasil não existe. Você faz, já joga na máquina, já sai o perfil. Aquilo também não é tão rápido, né? Isso é aquela cena clássica, né? Você pega um fiozinho de cabelo, aí você joga ali no computador, sai, Quem Ricardinho dera Tosh. se fosse assim, Não né? é assim, né? Mas a gente entende que é preciso haver uma hollywoodização da coisa, né? A série não iria vender se falasse assim, ó, eu vou colocar aqui um DNA, espera aí, fica acompanhando a série, que semana que vem vai sair. Não é. Onde no Brasil, Tiago, existe algum banco de dados de DNA igual existe nos Estados Unidos? Existe, cada vez maior, tá? Cada vez crescendo mais. Os estados, eles dialogam entre si, então você pode pedir acesso a bancos de dados, é um banco de dados nacional, de perfis genéticos nacional, tá? Uma coisa que existe em outros países que não existe no Brasil é um banco de dados genérico, ou geral, melhor dizendo. O que eu estou dizendo? Quando você nasce nos Estados Unidos, na hora de fazer o teste do pezinho, já é coletado uma amostra do seu DNA. Aquele DNA já fica lá registrado. No Brasil, não. No Brasil, a nossa lei diz o quê? Você não é obrigado a gerar provas contra si mesmo. Então, isso é ilegal. Então, no Brasil, é preciso que haja uma coleta caso você pratique algum crime ou tenha algum histórico criminal. Tá? Isso, às vezes, atrapalha um pouco, né? Mas é a nossa lei brasileira. Porque a gente vê muito nos seriados, eu acompanho muito Lei e Ordem, que é um Sim. seriado só de violência sexual, casos especiais. Uhum. E eles falam sempre que os criminosos sexuais são inseridos no banco de dados, né? Eles são fichados no banco de Sim. dados. No Brasil, a gente não tem um tipo de banco de dados desse, né? Tem também. Tem também. Mas é aquela questão que a gente falou. É preciso. Como é que acontece no Brasil? O indivíduo que comete um estupro, aí tem um material genético dele, por exemplo, numa roupa íntima. Tem um esperma, líquido seminal numa roupa íntima. Aquele DNA vai ser catalogado e ele precisa ser pareado. A gente precisa dar um match com um suspeito. A gente precisa desse suspeito para que dê match com esse material que foi coletado num vestígio. Mas esse material ele é sim inserido num banco genético, tá? Está crescendo muito, já foi muito pior, Ricardo. Assim, hoje a gente realmente tem um banco genético que, comparado a 10 anos atrás, meu Deus do céu, cresceu pra caramba. E tem alguma coisa na perícia nacional que não tem em nenhum lugar do mundo? Brasileiro, brasileiro, é aquilo, brasileiro precisa ser estudado. Ele não tem em nenhum lugar do mundo. Não existe assim algo que seja. Existem casos, né, bastante específicos, o confronto com o tráfico. Inclusive, é algo que me perguntam muito, né? Olha, eu vejo as fotos suas, você vai para a comunidade, vai para a favela, você está de fuzil. Eu não quero andar armado, eu não quero andar de fuzil. É preciso que o perito ande armado? Olha, no Rio de Janeiro é. Eu não tenho sombra de dúvida disso. Eu sou um cara que eu acho que arma em boas mãos só traz benefício, né? A gente viu agora nos Estados Unidos, aconteceu, acho que ontem ou anteontem, um indivíduo que entrou, matou um monte de gente, né? Você pode olhar para aquele cenário e falar assim, poxa, o cara estava armado e matou 22 pessoas. Ou você pode olhar para aquele cenário e falar assim, se tivesse um homem bom, se tivesse um homem treinado, armado naquele local, 22 vidas teriam sido poupadas. Tá? E é isso que a gente acompanha o tempo todo. Acabou de sair da mídia aí, anteontem,
6 infratores lá roubando um senhor no centro do Rio de Janeiro. Você deve ter visto essa imagem, né? Se houvesse alguém armado ali, eu tenho certeza que aquele senhor não seria roubado, não estaria no chão. Todo mundo viu, ninguém pôde fazer nada, tá? Então, eu costumo dizer essa frase, né? Quando o lobo está armado, a raposa morre com fome, morre de fome, não tem jeito. E você falando dessa parte, de que você, para você fazer o seu trabalho, você precisa muitas das vezes entrar em locais perigosos, que são comandados pelo tráfico, né? Sim. Você não tem medo da exposição que o seu perfil te traz? Então, Carlinhos, eu vou te falar uma coisa que é muito característico também do Rio de Janeiro. Ah, a criminalidade tem lá o seu código de ética, vamos dizer assim, né? Olha só o que eu estou falando, né? Como se bandido tivesse ética, né? Vamos colocar essa expressão aqui entre aspas. Quando você está ali no confronto, está no confronto, mas via de regra há um respeito entre familiares dos criminosos, familiares dos policiais, né? Tá ali, tá no jogo, perdeu, e tal, vai ser preso, acabou. Mas normalmente não há essa coisa de exposição, graças a Deus nunca aconteceu comigo, tá? Já aconteceu de ser reconhecido na rua, já aconteceu de em locais públicos eu perceber que estava sendo observado, né? E quando você tem um Instagram aberto e com alguns seguidores que te acompanham, você já começa a ficar meio daquela, pô, será que eu prendi esse cara? Será que esse cara me reconheceu? Será que ele está olhando porque gostou de mim? Será que ele está olhando porque não gostou de mim? Então, nessas ocasiões, a melhor coisa é você ir embora. Tá? Obviamente, policial não pode frequentar qualquer lugar. A minha vida Você mudou já muito. passou por algum tipo de situação que você chegou a ter medo da- de, de estar, por exemplo, de ser seguido, de ter alguém que você percebeu que estava numa situação meio suspeita, você teve medo pela sua vida de estar naquele local fora do seu trabalho. Eu já fui assaltado na porta de casa, né? Já fui assaltado na porta, já sofri uma tentativa de assalto na porta de casa, né? Já reagi a um assalto na porta de casa. E não é à toa que eu sou partidário, sou um defensor de que o cidadão de bem ele tem sim que andar armado. Tá? O problema do Brasil não é arma. Tá? Correndo o risco da gente entrar num terreno minado aí, não querendo jogar para o lado político, mas o cidadão ele tem sim direito de é, adquirir a arma que ele quiser, desde que seja legalizada. Eu hoje estou aqui fazendo uma live com você graças à minha arma. Senão você pode ter certeza que eu não estaria aqui. Né? Já reagi ao assalto, já consegui salvar a minha vida e a de terceiros por conta da minha arma. E locais onde eu sei que pode dar problema, eu simplesmente não frequento. Né? Antes de ser policial, eu ia em qualquer lugar. Né? Até quando eu trabalhava em veterinária, tinha amigos que trabalhavam comigo em veterinária que, infelizmente, moram em áreas conflagradas pelo tráfico e que hoje eu não posso fazer na casa deles. Ô, Thiago, vem aqui na minha casa, aniversário do meu filho e tal. Eu falei, olha, infelizmente não vai dar para ir. Depois eu levo um presentinho, a gente se encontra em outro lugar. Mas Aí eu não posso. você acha que isso é uma segurança para você por conta da sua profissão? Ou mesmo se não fosse a sua profissão, você preferiria não frequentar esses locais mais perigosos? Olha,
Antes de ser policial, eu frequentava. Eu frequentava, né? Hoje, com a cabeça que eu tenho, com a experiência que eu vejo da criminalidade de hoje, o que eu aconselho às pessoas é não frequente. Eu, Não frequente. eu acredito eu, que você ande com o seu distintivo, certo? Quando estou a trabalho. Mas nessa tentativa de assalto que você sofreu na porta da sua casa, Uhum. você estava com algum acessório policial ou só com a sua arma? Eu estava de calça jeans, camisa polo, estilinho estudantezinho, playboyzinho, mochilinha, notebook, com a minha arma na cintura. Foi o que me salvou. Na hora que anunciaram o assalto, é, eu consegui repelir aí, reagir, acertei alguns disparos, tomei um tiro na minha mochila, que parou no meu laptop, mas eu não tenho dúvida que se eu não reajo àquele assalto, com certeza eu seria levado para alguma comunidade, né? Então, não há negociação com criminosos. E eu vou te ser muito sincero, eu vejo com muita preocupação, e eu sou um cara que hoje eu vivo e respiro 24 horas de segurança pública por dia. Eu não sou mais veterinário, eu não trabalho mais com veterinária, eu respiro 24 horas por dia de segurança pública. E eu acho muito temeroso, eu acho muito perigoso o que a gente vê hoje de excursões em comunidades, barzinho no alto de comunidade. E aí aqui vale uma ponderação importante, Ricardinho. Não há nenhuma forma de preconceito ou de segregação no que eu vou falar. E eu vou ser bem franco no que eu vou falar com você. Eu acho que ninguém pode confiar a sua vida a um indivíduo que está ilegal, a um bandido armado, drogado, sobre o uso de entorpecente. Você vai confiar tá, num lugar desse? Você vai confiar a sua família, os seus filhos, seus pais tá, num lugar desse? E hoje a gente vê muito isso no Rio de Janeiro. Né? Volta e meia dá problema. Né? Então, eu não estou em nenhum lugar desse, minha família não está e eu não aconselho que ninguém esteja. Por sorte, né, você não estava com as vestimentas policiais no momento, porque a gente sabe muito bem o que acontece quando o ladrão, o assaltante, o bandido Sim, vê que é da polícia, né? A gente sabe que eles acabam preferindo matar do que só assaltar, né? claro. E, Tiago, você, você hoje acredita que o que você acredita hoje que seria ideal para que o cidadão de bem andasse armado? Você acha que teria que liberar o porte, a posse da arma? A liberação demoraria mais? Então, Ricardinho, hoje, cara, excelente a tua pergunta. A gente vai para uma Não sei outra se deu para você dimensão. entender, porque Entendi, eu acabei me entendi. enrolando um Não, pouco na hora. entendi. É excepcional o que você está falando hoje. Hoje a gente vive uma guerra de narrativa absurda. Eu fico muito feliz, inclusive, Liberdade Bélica tá aí ouvindo e é um cara que trabalha com isso o tempo todo. A gente vive uma guerra de narrativas muito grande a respeito de armas. E contra fatos não existem argumentos. O que a gente sabe
sabe, e ao redor do mundo inteiro. Países que têm a posse e o porte liberados são infinitamente mais seguros, com uma taxa de homicídio menor do que países onde apenas o Estado pode controlar as armas. Tá? A gente vê alguns discursos absurdos hoje, do tipo: o Rio de Janeiro é perigoso porque em gestões anteriores se facilitou o acesso à arma. Eu já ouvi, inclusive, o ministro da Justiça dizer: olha, os CACs alugam suas armas para os bandidos. Ou seja, eu vou fazer um curso, eu vou estudar, eu vou passar por uma prova, vou passar por uma perícia, eu vou pagar, às vezes, 10 mil reais, 20 mil reais numa arma, com o número de série no meu nome, para alugar para um bandido, para ele cometer crimes no meu nome. Você acha que isso é razoável? Né? Mas as pessoas não param para pensar, né, nisso. E as estatísticas todas mostram que as taxas de homicídio e de criminalidade, elas reduzem sensivelmente quando se tem a posse e ou o porte de arma. Tá? E aí eu até indico um livro aí, que é um livro muito simples, uma literatura muito fácil, muito digerível, que é o Mentiram para mim sobre o desarmamento. Mentiram para mim sobre o desarmamento, do Bené Barbosa. É um livro que você acha em qualquer lugar, tem na internet, é um livro super barato, onde ele traz todos os dados, todos os fatos em relação a isso. Tá? Aproveitar e mandar um abração aí pro Lira, companheirão da Polícia Civil, um irmão que a polícia me deu também, está aí, mandou um salve aí, um roubo pra gente. Tiago, hoje eu ouvi uma notícia que eu Uhum. me questionei algumas coisas. Você, até como policial, vai, vai saber me dar um discernimento melhor que qualquer um, né? Eu vi, passou nos jornais, que vários fuzis, não sei se você viu, Uhum. foram apreendidos do exército com o tráfico. Sim. Aí eu fico me questionando o seguinte: como é que os traficantes, a milícia, conseguem ter hoje o poder de fogo maior ou igual que o da polícia? Maior, muito maior. Igual não, muito maior. Né? E aí a gente até pega um gancho da pergunta que a gente fez lá atrás: qual é a diferença do policial brasileiro para o resto? Né? A gente tem que se virar em mil, porque aqui o bandido ele tem o maior poderio bélico, tem armas muito melhores, uma quantidade muito maior, com a facilidade do terreno, ele tem o favorecimento geográfico, né, a vantagem geográfica está mais acima, a forma de confronto, inclusive, é completamente diferente. Né? Quem é que financia isso tudo? Quem é que sustenta isso tudo? Né? É quem consome. E no Brasil, a gente sofre de uma falta de autocrítica muito grande. Né? Não tem jeito. Como é que eu vou fazer o seu negócio prosperar? Você abre um mercado, um mercadinho, uma vendinha, Ricardinho, aí na esquina da sua casa, em Itaperuna. Como é que eu vou fazer prosperar o seu mercado? É comprando no seu mercado. Ano que vem, a sua vendinha já virou um mini mercado. Você já tem o maior capital de giro. Você já começa a ser um empreendedor mais influente. Daqui a 5 anos, quando eu for em Itaperuna, você já vai ter um supermercado. Você já vai abrir filiais. Você já vai se estabelecer em outros pontos geográficos. O tráfico é um, um empreendedorismo ilícito, mas ele não deixa de ser um negócio. Né? E é óbvio que se tem quem venda, tem quem consome. Só que no Brasil a gente sofre de uma falta de autocrítica muito grande e um descolamento de achar que o cara que está fumando um baseado ou um cara que está cheirando
cocaína, ele não tem participação no tráfico. E ele olha na televisão, ele fala, olha, aquele cara que assaltou e matou uma menina não é culpa minha, é culpa do traficante, pelo amor de Deus. Tá? Então, é como se eu dissesse para você, olha, o seu negócio vai crescer sozinho. Você não precisa de clientes para crescer. Claro que você precisa de clientes para crescer. E o tráfico é um negócio, e muito rentável. Mas o, o meu questionamento comigo mesmo é como esses traficantes conseguem o acesso ao armamento que, teoricamente, era só para a polícia ter. Sim, então, a gente tem esse caso específico que você citou, né? Já só um parênteses aqui, mandar um abração, um beijão aí para o Jorge, que trabalhou comigo também um tempão, o Lira. Eu preciso honrar esses caras que trabalharam comigo a vida inteira, são grandes policiais. A gente sofre de uma carência muito grande de valorização dos profissionais e eu estou aqui, eu sempre vou bater palma para os grandes policiais que trabalham comigo. Por isso, um abração para esses dois aí. Voltando à tua pergunta, a gente tem dois casos específicos. Né? Um é a corrupção. Corrupção policial, inclusive. A gente tem que tocar nesse ponto. Tá? Que é o caso que você citou. São fuzis do Exército que foram parar na mão do tráfico. Corrupção. Tá? E aí é um outro fator. Tá? A gente aceita erro de todo mundo. A gente aceita que o atacante do nosso time não faça gol. A gente aceita que um médico erre. A gente aceita que um juiz erre numa sentença, mas a gente julga bastante o policial quando ele erra. Tá? E ele tem que ser julgado como qualquer um outro. A gente não vai passar pano jamais. Se o cara é corrupto, tem que prender, tem que expulsar da corporação, tem que demitir esse cara. Tá? Agora, a corrupção não é uma exclusividade policial. A corrupção é uma exclusividade do ser humano na carreira que ele existir. Existe advogado corrupto? Existe médico corrupto? Existe padres e pastores corruptos? Existe policiais corruptos. Esse é um ponto. O outro ponto é a rota de tráfico. A gente não produz esses fuzis todos que chegam. Esses fuzis vêm de uma rota de tráfico. Normalmente vem ali, Colômbia, Bolívia, Paraguai, né? Por ali que entra. Então, a gente tem uma rede muito maior. Né? E volto a dizer, não existe melhor forma de combater o crime do que secar a fonte, do que secar a fonte de renda, do que secar o dinheiro. Ou você seca o consumidor, ou você seca quem paga a esse tráfico para ele comprar as armas que ele usa. Respondi a tua pergunta, Ricardo? Respondeu a minha pergunta. Agora eu tenho outra pergunta. O porquê que você acha que a nossa sociedade tende a trazer uma vitimização para esses usuários? Pois é. Olha que coincidência. Eu coloquei hoje, agora. Pode acabar essa live, você pode dar uma olhada lá nos meus stories. Exatamente uma matéria sobre isso. E uma indicação de livro sobre isso. Né? Eu vou te contar uma história. Eu fui chamado, isso aconteceu comigo, não aconteceu com ninguém. Eu estava lá. Eu fui chamado para participar de, de uma reunião, né? De uma audiência pública sobre políticas para drogas. E me chamou muita atenção quando eu fui chamado para essa audiência pública de políticas para drogas, porque em nenhum momento eu li combate a drogas, eu li política para drogas. Foi na OAB, inclusive, no Rio de Janeiro. E eu fiquei muito impressionado com a condescendência de se tratar os usuários
como problema de saúde pública. E aí aqui eu vou deixar uma opinião muito simples. A lei pode ser chata, a lei pode ser rígida, você pode não concordar com a lei, você pode concordar com a lei, você pode fazer o que você quiser. Mas a lei existe só para uma coisa, e só para uma coisa: ser cumprida. Uma lei que não é cumprida, ela não tem validade nenhuma, ela já é natimorta, ela já não tem a sua função. Então, se hoje droga é proibido no Brasil, não use droga, porque você vai estar incidindo crime. Acabou. Se amanhã ou depois a droga for permitida, ótimo, é uma outra discussão. E aí nós vamos trabalhar conforme a lei manda. Eu não estou aqui, eu não sou pago pelo Estado para dar minha opinião. Eu sou pago pelo Estado para fazer cumprir a lei. Enquanto agente de segurança, eu preciso fazer isso. E o Brasil ele sofre de uma epidemia de vitimização em todas as áreas. E aí o que acontece? Olha, o usuário de drogas ele não é um criminoso, ele é um coitadinho, é um problema de saúde pública. Então o que a gente faz? É muito mais fácil nós tratarmos ele como um doentinho do que tratarmos ele como um criminoso. Isso não acontece só com o usuário de drogas, não. A gente vive agora essa polêmica, inclusive recente, com o STF. Olha, não vamos tratar o aborto como crime. Vamos tratar o aborto como um problema de saúde pública. Por que ninguém fala? Se é um problema, não entra no problema, meu filho. Se você sabe que aborto é crime, se você sabe que não pode cometer o aborto, use métodos contraceptivos. É gratuito. Qualquer lugar do SUS, qualquer posto de saúde tem preservativo gratuito. Qualquer criança de 11, 12 anos sabe como engravidar ou não. É só não fazer. E aí, mais um problema de vitimização que a gente tem no Brasil. Qual é o discurso? Coitadinhos, isso é falta de educação. Precisamos melhorar a educação. Eles não têm a informação. Qualquer criança hoje sabe o que fazer ou não para engravidar ou não a sua parceira. Mas a gente prefere tratar isso como um problema de saúde pública. E aí a gente perde uma excelente oportunidade de tratar o problema e tratar a causa. Enquanto a gente tratar a causa, a gente não vai evoluir enquanto sociedade. A gente tem que tratar lá o problema, lá na frente. Tá? Então, o que é melhor? Eu tratar o usuário ou eu acabar com o tráfico? O que é mais fácil? Fica o questionamento aí para o pessoal. Tiago, você acha que tipo de perfil deve ter aquela pessoa que almeja se tornar um perito criminal? Primeira coisa, Ricardinho, é o cara que quer estudar. Ele precisa estar sempre estudando. Não tem jeito. Né? Toda vez que eu vou dar aula, eu preciso me atualizar. Às vezes, uma aula que eu dei há um ano, hoje já está obsoleta, já mudou lei, já mudou norma, já mudou a forma de se pensar da sociedade. Então, a gente precisa estar sempre estudando. O cara precisa querer aprender. Segundo, ele não pode gostar de rotina. Eu não tenho rotina. Eu não sei o que eu vou encontrar no meu trabalho. Amanhã eu estou de plantão, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se eu vou passar o dia inteiro de prontidão dormindo ou se eu já vou chegar no meu plantão com 3 homicídios para tentar solucionar. Então, essa é a grande beleza da perícia criminal. Não ter rotina. Tá? E, em terceiro lugar, ser um grande curioso. Ter aquela inquietude de estar sempre incomodado por não conseguir descobrir a verdade. E qual
investigação para você que mais marcou sua carreira, Thiago? Tivemos algumas, né? Tivemos algumas, e eu vou te ser sincero, às vezes as investigações, eu até falei isso recentemente num podcast. Tem grandes casos midiáticos aí, por exemplo, a Flor de Lis, né? Outros casos de relevância nacional, mas grandes casos que a perícia sobressaiu, às vezes não tiveram tanta notoriedade da Não, imprensa. mas eu quis dizer na sua carreira. Eu acho que o mais emblemático, sem dúvida, foi a Flor de Lis. Você atuou Tem no caso Flor de Lis também. Sim, sim. Eu e todos os peritos da DH de Niterói, foi um caso de grande Mas repercussão. você atuou na mesma fase que o Lameirão entrou ou foi antes? Sim, sim, na mesma fase. Na mesma Porque ele fase. comentou no nosso papo que ele começou a atuar a partir do momento que teve a busca na casa da Flor de Lis. Isso, isso. Na verdade, teve o local de crime, né? Teve a reprodução simulada, que esclareceu bastante, né? Esses casos com muita repercussão e às vezes até com muita interferência da imprensa, são casos que a gente precisa se preservar bastante, né? Você não pode falar qualquer coisa, você não pode expor qualquer coisa, porque tudo que a imprensa quer naquele momento é um ganchozinho para dizer, olha, o Hermida falou isso, o Ricardinho falou aquilo. Então, você precisa se preservar naquele momento, tá? A reprodução simulada foi bem esclarecedora, tá? Normalmente, eu gosto bastante de trabalhar em reprodução simulada, tá, Ricardinho? O que é reprodução simulada, tecnicamente falando? É o que a gente chama aí na imprensa erroneamente de reconstituição, tá? A reprodução simulada é algo que eu gosto de fazer, eu especializei bastante em fazer. Então, é o cara a cara, é a cariação ali no local. Você chama os atores, chama o réu, e você coloca as peças ali no tabuleiro, você fala para ele, e aí, como é que foi? Para onde você foi? E uma boa reprodução simulada, você interfere o mínimo possível. Quanto menos interferência do perito, melhor. Deixa o réu falar, deixa ele contar como foi. E aí você vai E, bater com o que você achou no momento do crime. Tiago, sobre o caso de Flor de Lis, você, como perito, diferente do Lameirão, para você, na sua opinião, o que foi fundamental para encerrar o caso? Eu acho que foi um grande divisor de águas. No caso da Flor de Lis, foi, dentre várias outras coisas, mas foi o material genético encontrado na arma de um dos filhos da Flor de Lis. Aquilo ali foi fundamental. E foi a grande guinada no caso. Isso aqui é o bonito da perícia, né? Naquele momento, muita gente já imaginava que ela pudesse ter alguma participação, muita gente já imaginava que não era um assalto, como ela falou que foi, e muita gente achava que era um assalto. Naquele momento, quando você encontra a arma do crime, você faz um confronto balístico com aquela arma do crime realmente, e você encontra um material genético de um dos filhos da Flor de Lis, aquele caso já excluiu qualquer hipótese de ser um assalto comum. Então, esse foi o grande divisor de águas do caso da Flor de Lis. E às vezes a gente encontra um vestígio onde a gente menos imagina. Foi o caso dessa arma, do caso dela. E, Tiago, você pode falar como que é o dia a dia, o seu dia a dia como perito criminal? Quais são os desafios que você enfrenta no seu dia a dia profissional? Então, os grandes desafios do
perito criminal hoje em dia, na verdade, graças a Deus, a gente hoje tem uma notoriedade muito maior do que tinha antes, tá? A gente realmente precisa ainda ser muito valorizado. A gente precisa entender que o glamour que existe nas séries ainda não é o glamour que existe na, na perícia criminal nacional, tá? E a gente tem formas de atuação diferentes nas perícias do Brasil. Isso Sim. é um grande desafio hoje para a perícia brasileira. Cada perito atua de uma forma, não existe uma uniformidade entre as perícias do Brasil. Então, o dia a dia que você fala, como que é a rotina do perito? Minha rotina, acordo, chego cedo no meu plantão, já ligo o meu computador, já começo a fazer meus laudos, porque todo perito que se preze está devendo laudo, Tá. tem laudos para fazer, não tem jeito, tá? E aí você fica no seu telefone ali, já esperando, já imaginando vir alguma coisa. E é como eu te falei, não tem rotina. Tem dias que você fica assoberbado, você não sai da rua. É uma diligência atrás da outra. Tem dias que não, são dias tranquilos, né? Hoje mesmo eu tive um caso muito interessante, né? Um homicídio culposo, um atropelamento, onde a gente encontrou um pedacinho da roupa da vítima, do indivíduo que morreu nesse atropelamento. Esse carro foi abandonado e a gente conseguiu pelo pedacinho da roupa, e aí nós fomos lá no IML e exatamente o pedacinho que eu encontrei no carro era o pedacinho que estava faltando na calça que o cadáver deu entrada no IML. Então a gente conseguiu comprovar que aquele carro realmente foi o carro que atropelou aquele indivíduo. Isso aconteceu agora, deve ter umas 5, 6 horas. Olha como que a perícia é sensacional. Tiago, vou te fazer uma pergunta agora, duas perguntas para a gente finalizar o nosso papo. Sim. É, você, o que que você espera para o seu futuro? Como que você se imagina daqui a alguns anos? Cara, que pergunta legal. Como é que eu me imagino, cara? Eu acho que o bom profissional hoje, ele, as pessoas me perguntam muito como é ter uma carreira pública, como é ser um cara público, como é ter passado num concurso público, ter alguma visibilidade como você tem. Como que eu me espero daqui para frente? E aí eu te falo aqui de coração aberto, tá, Ricardinho, sem nenhuma demagogia. Eu gosto muito de influenciar pessoas, cara. Eu gosto muito de ser ouvido. Eu gosto muito de acontecer como aconteceu agora numa palestra que eu dei para veterinários. Falei, cara, você me motivou. Você me fez seguir em frente. Eu estava querendo desistir, jogar tudo pro alto, e não, eu quero fazer o que você faz. Se eu deixar esse legado daqui a uns 5, 10 anos, eu estou feliz pra caramba. Ah, E eu, você me falou uma coisa, eu ver o seu perfil, quando eu comecei a te seguir, pensei em te chamar e conversar com o Lameirão, você é ser uma pessoa que eu vi que é muito engajado no, na defesa dos animais, né? sim, sim. Você pensa no futuro a vir a se candidatar a algum cargo? Olha que pergunta perigosa, mano. Olha, eu tenho alguns convites. Vou te ser sincero, eu tenho alguns convites, tenho algumas propostas. Te confesso que eu não sei se é o momento, tá? Mas Mas você eu se vê na política? me vejo, me vejo. Vou te ser sincero que eu me vejo. Talvez não agora, talvez daqui a alguns anos, não sei em qual cargo exatamente,
Mas algo que me motiva muito, inclusive politicamente, são as pessoas falarem assim: olha, você fala o que eu gostaria de falar e não tem coragem. A gente vive num Brasil muito polarizado, né? A gente vive num Brasil que, se você comer um bis, você é de determinados viés ideológicos. Olha que loucura que a gente está vivendo hoje. E várias opiniões que eu dou nas minhas redes sociais, as pessoas falam assim: olha, é exatamente o que eu penso, mas eu não tenho coragem de falar. Isso me motiva, de repente, a alguma carreira política. Dar voz às pessoas que não se sentem representadas por medo de cancelamento, por medo de tomar pancada em rede social. Eu não tenho zero, você deve ter percebido na minha rede social que eu tenho zero medo de tomar pancada, né? Então, isso me motiva. Pode ser que seja um futuro, pode ser que a gente esteja conversando aqui, daqui a 5 anos a gente fale assim: aí, Ricardinho, você acertou aí na sua sugestão lá 5 anos atrás. Não sei. Quem vai dizer isso é Papai do Céu, e entrega isso aí a E ele. você, ô, Thiago, já sofreu algum preconceito na polícia por conta de ser esse cara? Assim? O seu estilo, como se diz, eu vejo muito você como estilo de policial americano. Sim, isso é bom ou isso é ruim? Defina policial americano, Ricardinho. Não, não. Igual aquela foto que você me mandou para fazer a divulgação do episódio, né? Sim, Eu digo policial americano é o seguinte, porque você tava com uma barba grande, tatuado, cabelo mais comprido, né? sim. Então a gente vê muito nas suas. Quando você joga seu nome no Google, por exemplo, aparece uma foto sua, não sei se você já viu, que você tá com um fuzil na mão, de Uhum. óculos escuros, que mostra sua tatuagem no braço, você tá com a barba preta e de óculos. Eu era mais Ali, novinho, agora eu tô com a barba branca, né? ali que eu falo que você parece um policial americano, porque a gente vê mais os policiais americanos tem esse estilo mais tatuado, de Sim. barba, entendeu? Aí te trago a minha pergunta. Você já sofreu algum preconceito dentro da polícia por conta desse estilo seu? De ter tatuagem no braço? Não, não, nenhuma. Aliás, pelo contrário, assim, graças a Deus, eu sou um cara muito abençoado, sabe, Ricardinho? Assim, graças a Deus, eu sou muito querido pelos lugares onde eu passei, né? Claro que eu já sofri perseguições políticas, né? De opinião e tal, mas uma coisa que eu aprendi com o tempo é o seguinte, cara: você se posiciona e é comum que as pessoas te joguem pedra, é comum que você seja cancelado, é comum que as pessoas te deem porrada. E tudo que elas querem é que você desista. Quando você não desiste, as pessoas começam a olhar para você e falar assim: porra, esse cara é diferente. Ela pode começar a te ironizar, a começar a te ridicularizar, e daqui a pouquinho ela fala: porra, não dá para dar pancada nesse cara. E aí você vê que daqui a pouco as pessoas começam a te copiar, as pessoas começam a te imitar. E quem há 2, 3 anos atrás estava te ridicularizando, hoje em dia está usando as mesmas frases que você fala, as mesmas roupas que você usa. Aí você fala: porra, realmente serviu para alguma coisa, né? O que eu fiz. Graças a Deus, assim, eu nunca fui cancelado nesse ponto e também não vejo problema nenhum nisso, né? A pessoa que me cancela tem dois trabalhos: cancelar e descancelar, porque eu vou continuar sendo o mesmo cara, não tem jeito. Tiago, para a gente terminar nosso papo, qual a mensagem que você pode deixar para aquelas pessoas que estão estudando para concurso para a Polícia Civil? Então, Ricardinho, para você que está estudando para concurso, para a Polícia Civil, e o que serve para a Polícia Civil serve para os outros concursos também. Primeira coisa,
seja constante. Seja constante. Isso poucas pessoas falam, né? Você vai ouvir muito falar de disciplina, você vai ouvir falar de esforço, mas você não vai ouvir falar de constância. Faça sempre a mesma coisa, na mesma hora, do mesmo jeito. Planeje. Vou falar de novo a frase que eu falei, né? Fracassar em planejar é planejar falhar. Você precisa planejar. E adeque toda a sua vida para o seu sonho. Não adianta você ter um sonho de gigante e trabalhar igual a galinha. Não adianta você querer ter uma empresa de milhões e acordar meio-dia e jogar videogame o dia inteiro. Você não vai ter uma empresa de milhões. Tá? Então, adeque o seu esforço ao seu sonho. E aí o mundo vai ficar muito mais real. Tá? E principalmente, para de se vitimizar. Tiago, última coisa agora, para a gente Digo, acabar de encerrar nosso papo por hoje. Eu sim. quero fazer um jogo com você. Ih, que perigo! Eu vou te falar uma, um bate-bola. Eu vou te Beleza. falar uma palavra, você vai falar a primeira coisa para você é aquela palavra, tá bom? Vou falar besteira, hein, cara? Ah, vamos lá. Vamos lá. Um filme, Senhor dos Anéis. uma cor, Preto. um lugar, Rio de Janeiro. uma banda, Rage Against the Machine. um cantor, Steve Wonder. um ídolo, Jesus Cristo. uma inspiração, Meu pai. um sonho, Inspirar pessoas. uma frase, Nada muda se você não muda. uma comida, Feijoada. uma palavra que eu te define. Obstinação. Tiago por Tiago. É um cara que decidiu estudar e dar voz para umas pessoas que não têm. Tiago, muito obrigado por Pô, ter, por ter bacana aceito esse esse papo. convite. Quero dizer para Eu você que que agradeço. foi uma conversa muito boa. Vou- Quero te perguntar se você gostou do papo. Demais, cara, demais. Assim, Ricardinho, eu vou te ser muito sincero, cara, eu fiquei muito lisonjeado com o teu convite. Também comecei a te acompanhar e, e eu queria deixar uma mensagem para você hoje, né? Você é um cara que abençoa a vida de muitas pessoas e você não faz ideia de como você abençoa a vida das pessoas. Entrei no teu perfil, vi lá você treinando, fazendo musculação, vi tuas tatuagens, vi tua rotina. E é comum, cara, que a gente fique chateado por alguma coisa, queira desistir e tal, acorde num dia ruim, mas eu vou te ser muito sincero. Achei até que você fosse me perguntar isso. Quem te inspira? Quem te motiva? E eu costumo dizer o seguinte: quem motiva os motivadores? Todo mundo precisa de inspiração, precisa de motivação. Você acha que eu não acordo um dia ruim? Acorda. Quem me inspira? Você é um cara que me inspira. Você é um cara que me motiva. Você é um cara que o tempo todo não me deixa não me sentir abençoado. Porque você é um cara abençoado pra caramba. E você não faz ideia, de verdade, da quantidade de pessoas que você inspira, que você abençoa e que jamais, Ricardinho, vão ter a coragem de falar isso para você. Que são silenciosas, que vão entrar no teu Instagram, que é um Instagram aberto, e vão se motivar em quem você é. E, enfim, se eu posso te pedir alguma coisa para terminar nosso bate-papo,
Eu só vou te pedir uma coisa. Nunca desista. Nunca desista. Fico muito feliz de saber disso. Muito obrigado. Seja do que for, cara. Seja de live, seja de podcast, seja de conversar com as pessoas, seja de mostrar o teu dia a dia. Porque eu sou um cara que eu posso falar que eu me motivo vendo o teu dia a dia. E, mais uma vez, tem muito poucas pessoas que vão falar isso para você. E talvez Fico muito feliz de você, saber disso. Obrigado, você Thiago. ache que não faz, e você faz muito. Se eu posso te pedir alguma coisa e você tem aqui um amigo, não desista. E, ó, quando eu for a Teresópolis, eu vou te ligar. Não, você liga antes, que eu vou te receber já no portal da Já cidade, cara. Vem, pra gente comer um fundi aqui, comer um churrasco, uma feijoada. Você nem falou qual é o prato que você gosta mais, só perguntou de mim. Olha, eu vou te falar que eu adoro feijoada, tá? Então vai ser esse mesmo. Deixa eu ver essas tatuagens aí. Você também gosta de tatuagem, igual a mim, Ah, né, meu cara? braço é todo fechado já. Pô, olha aí, cara. A gente tem muito mais coisa em comum do que a gente imagina. Verdade, Daqui a já pouco eu até vou, perdi as contas. daqui a pouco De eu quanto, vou pro outro. já até perdi as contas de quanta tatuagem eu tenho. Não, eu já tô igual um cheque devolvido, um cheque todo rabiscado já. Pô, eu também. Thiago, Daqui a pouco a gente vai obrigado. pro outro braço. Obrigado, Ricardinho, de verdade, querido. E em breve teremos a Paula aí, a minha esposa, batendo um Com papo. certeza. Tá Vou bom, querido? assistir a Obrigado. luta. Vou te Você lembrar. me lembra no dia, Vou te lembrar. Deixa comigo. tá? Quando eu for a Teresópolis, eu vou te ligar antes pra gente combinar. Vai ser uma honra, cara. Eu faço questão que você venha para minha casa, que você conheça a minha família, que a gente estreite os nossos laços aí, que você é um Se cara que você eu não quero tiver perder pela coragem de cara. enfrentar 3 horas de carro, você Ah, vem em Itaperuna, tá, em algum momento isso vai acontecer, pode ter certeza. tá Tá joia, bom? Thiago. Obrigado. Um grande Quero dar abraço, um recado querido. pro Deus te pessoal que abençoe está muito. assistindo. Para quem perdeu a live do começo, ou não vai conseguir assistir ela hoje, não se preocupe, esse episódio vai ficar salvo aqui no perfil. E pela primeira vez eu vou perguntar para o convidado: qual o nome que você quer que eu coloque? Tiago Hermida ou Hermida se açaí? Pode colocar Thiago Hermida, sem problema nenhum. Então tá Hoje, joia. hoje a gente falou de coisas pessoais que não só o Hermida CSI abriu muito da minha vida, você abriu muito da sua, pode colocar Thiago Hermida. Gente, daqui a pouco o áudio desse episódio vai estar disponível nas principais plataformas de áudio. O link fica lá na bio daqui no meu Instagram. Espero todos vocês na próxima terça, às 8 da noite, para mais um papo muito legal. Obrigado, Tiago. Obrigado, Boa Ricardinho. noite. Você é fera demais, irmão. Um grande abraço. Deus te abençoe. Eu vou ver se eu consigo fazer uma transmissão da luta da sua esposa. Ah, que honra. Vai ser Se ótimo. você fizer uma live, eu peço para participar para a gente transmitir juntos. Tá bom, querido. Tá bom. Eu não vou conseguir, porque eu vou estar lá no corner lá, vou estar lá do lado lá dela, lá. Não vou conseguir nem estar no celular, vou estar lá gritando. Não, É, mas vai ter transmissão, sim. tá joia? Obrigado, Tiago. Um abraço, querido. Deus te abençoe muito. Bom Tchau, tchau. descanso para você Para aí. você também. Tchau, tchau. Deus te abençoe. Vai ser.